O anime começa com nosso jovem protagonista Satou que enquanto está na floresta vem presenciar como um portal se abre no meio do nada. Quando ele se aproxima por curiosidade ele vê um velho e uma garota da sua idade saírem. Depois de dizer o nome dela, essa garota se apresenta como Jimin Okana. Ela pede para Satou não contar a ninguém o que ele acabou de ver e em troca disso ela propõe sermos amigos. Naquele momento, apesar de quão jovem Satou era, ele sentiu que deveria proteger a garota diante dele. De alguma forma ele sabia que seria assim por muito tempo. 10 anos depois, agora Satou é acordado por seu amigo Jimmy que preparou seu café da manhã. Eles comentam que hoje as aulas acabam e que ela acordou cedo de citação. Já faz 10 anos que Jimmy se mudou para o apartamento ao lado. Satou não sabe nada sobre seus pais e ela mora com seu avô. Naquele momento Satou se distrai ao vê-lo tão desenvolvido que ele se virou para ela e quando ela limpa um pouco de arroz do rosto dele, isso só o deixa ainda mais envergonhado. Logo depois eles saem para ir para a escola, se despedindo do avô antes de partir para a estrada. Satou lhe diz que seu pai certamente retornará no final das férias, embora ele já esteja acostumado a viver sozinho. Depois disso ele vê os anéis que ela tem como um colar, lembrando de uma conversa que tiveram quando eram crianças. Ela disse a Jimmy que um desses anéis será dado à pessoa com quem ela vai se casar porque eles são muito importantes e também diz a ele que quando eles forem mais velhos ele deve se casar com ela. Voltando ao presente, Jimmy percebe que Satou está olhando para os anéis e diz a ele que não os dará a ela, pois são muito importantes para ela. Em vez disso ele assume que promessas infantis são apenas brincadeiras de criança, pois ele não acredita que o que ele disse a ele antes se tornará realidade quando terminarem os exames. Os colegas de classe de Satou sabem que ele sempre vai para a escola acompanhado de Jimmy, dando-lhe conselhos para dar o primeiro passo porque pode ser tarde demais se ele não fizer algo a respeito. Satou recebe uma mensagem de Jimmy onde ele fala com ele sobre o festival de verão, convidando-o para ir com ela, e é por isso que ele chega a pensar que poderia ter esperança com Jimmy indo para o local combinado na hora indicada para poder encontrá-la quando ela estiver vestido com yukata. Satou não consegue deixar de encará-la e ela pergunta se regaspeidet de sigtof hartou it hans as on the way. Jimmy as if remember since when they were little ones they came to this festival and they got lost, then Satou grabbed her hand and told her that this way they would not separate, admitting that at that moment he was her hero while they pending time together. Satou thinks that his relationship with her was always like this before he thought that he was content with this so as not to ruin their friendship, but now it is different. Later they arrive at a good place where they are alone thinking that it is the ideal place to be able to confess just before doing so. The fireworks interrupt him after a few seconds of silence. Jimmy tells him that there is something that he has been wanting to say to her for a long time and this makes Satou think that she is also going to confess to him. But it turns out that she tells him that she has to move and that tomorrow she will return to her grandfather's homeland. Later she thanks him for today and that she takes some great memories without having the opportunity to debate something when she is at her house. Satou thinking about it comments that he thought he knew her but in reality he does not know anything. De repente ela vê uma luz brilhante através da janela e quando ela olha para fora ela percebe que é aquela mesma coisa que viu quando criança. Quando a conheceu ela rapidamente corre para aquele lugar e quando vê Jimmy ela não hesita em gritar seu nome. Ela vê que ele se lembrou do que ela viu naquela época e confessa a ele que não é que ela vai se mudar, mas que ela está indo para sua casa em outro mundo e que ela vai se casar, lembrando a ele que ela é uma princesa. Então é irremediável acabar se despedindo dele para poder entrar no portal. Satou não consegue detê-la com suas palavras e se pergunta por que ele veio. Aqui não era para ver Jimmy sair, então nesse caso não adianta ficar parado. Tomando coragem para acabar cruzando aquele portal. Já estando no outro mundo, um padre é ouvido mencionando o nome verdadeiro de Jimmy, que é Cristal Novatino Kanatika, e também menciona o segundo príncipe de Gizaras Marmugigaras. Antes de continuar com as cerimônias, Satou grita o nome de Jimmy, fazendo ela ficar mais do que surpresa ao ver que ele a seguiu, mas sem ter tempo de dizer mais nada. De repente um demônio atravessa a janela para causar comoção em todos. O avô de Jimmy já sabia que eles viriam para matar a princesa, então eles se saíram bem e esconde em outro mundo. Lá está ele na frente sendo um mago treinado, mas acaba-se distraindo ao ver que Sato está ao seu lado, fazendo com que o demônio o acerte. Naquela situação desesperadora, o avô entende que eles realmente precisam do anel de luz, pedindo para Cristal dar aquele anel ao príncipe. Enquanto isso, aquele monstro do abismo está parado na frente de Sato e lá Cristal corre em sua direção para surpreendê-lo com um beijo em seus lábios. Aquele beijo cria um clarão de luz e magicamente os anéis de luz são passados para os dedos de ambos. O príncipe entende seus
desejos e o que ele faz é atirar uma espada em Sato. Apesar de não entender nada, Sato vê como aquela espada está imbuída de uma luz e estando na frente do inimigo não hesita em usá-la contra aquele demônio, conseguindo eliminá-lo com um ataque rápido, acabando assim caindo inconsciente. Mais tarde ele acaba acordando com Jimmy ao seu lado, onde ela o lembra que eles deram um ao outro o beijo sagrado. Ela também lhe diz que em teoria ela deveria se casar com aquele príncipe, mas ela não o conhece e não quer se casar com um estranho. Então, em ver um rosto familiar, parecia uma ideia melhor do que pedir desculpas a ele por tendo escolhido ele como herói. Logo após, eles comparecem a uma reunião onde as pessoas presentes comentam que o casamento deve unir o Reino da Luz e o Império. Então, se o imperador descobrir, o príncipe ficará furioso ao ouvir aqueles murmúrios. Ele conta a todos que a donzela dos Anéis de Luz escolhe o Rei do Anel que salvará o mundo e que a vontade de seu pai e os planos do Império são assuntos diferentes. Naquele momento, a porta que leva ao terraço se abre, conectando Satou e Jimmy com todas as pessoas da cidade. Lá eles o apresentam como aquele que trará a luz para Arnul, o Rei do Anel. O avô diz a Satou que ele é sua maior esperança para aquelas pessoas, então ele não deve decepcioná-los. Com toda aquela pressão, Satou acaba se apresentando com um grande grito na frente de todos, sem ter mais problemas com aquele grande fardo que ele tem em suas mãos. Depois disso, ele relaxa em um banho nas fontes termais, onde é surpreendido por Jimmy. Ela, toda envergonhada, o lembra que eles são recém-casados e também pede desculpas a ele novamente, já que ela sabia o que se ele deu o anel a ela. Ele pede desculpas por isso porque não tem nada a ver com isso e ela o implicou, embora ele pede para que ela não se preocupe, mencionando que é o Rei do Anel, o marido escolhido pela Donzela da Luz e que, se ela tem que estar ali, então ele ficará com ela. Pois, se apenas ele pode protegê-la daqueles monstros, então ele permanecerá ao seu lado. Aiji lembra que, quando criança, era intimidada pelas garotas da classe, mas Satou sempre ia defendê-la, mencionando que ele sempre foi seu herói. Satou a deixa saber que está muito feliz por ela tê-lo escolhido, mesmo que tenha sido por impulso, como Jimmy lhe disse. Após ouvir isso, Jimmy deduz que ela gosta muito dele, e ele acaba admitindo que sim. Isso faz Jimmy perguntar se ele gosta dela como mulher, ao que Satou responde que a ama muito, mas como amiga. Nesse momento, o sino de alarme toca, e os dois vão até o local do incidente, sendo informados de que estão sendo atacados por mais demônios. O avô diz a Satou que ele deve lutar enquanto estiver usando aquele anel e explica que o Anel da Luz destrói o mal, concedendo a qualquer arma que ele impunha a força purificadora da luz, ou seja, criando armas perfeitas para derrotar o abismo. Satou fala sobre como ele não sabe muito sobre este mundo, mas sabe que é importante para Jimmy, sendo esse motivo suficiente para ele fazer todo o possível. Naquele momento, Jimmy se lança em sua direção para lhe dar um beijo nos lábios, sentindo-se mais do que preparado para enfrentar o que está por vir. Após derrotar cerca de 3 monstros, ele fica surpreso por não ter desmaiado ainda. O avô lhe diz que isso é graças ao beijo que ele deu com a princesa Jimmy. A força de seu vínculo como um casamento se torna poder para aquele anel, e o dever de uma princesa é dar força ao rei antes de ir para a batalha. Embora por enquanto ele não dure muito, mas ele não precisa se preocupar, já que ele está ao seu lado. Satou pergunta a ele por curiosidade se ele é muito forte e se não, eles o chamam de sábio na grelha ou algo assim, já que ele ouviu antes. O avô o corrige ao dizer a ele que ele é alabastro. Então eles são interrompidos por outro inimigo mais alabastro, percebendo que ele é um cavaleiro do abismo. Lá ele avisa Satou para parar quando ele vê que ele se lança para atacá-lo, mas sendo tarde demais, ele acaba sendo repelido por uma forte nevasca do Cavaleiro do Abismo. Alabastro foge com Satou sem hesitar, sendo perseguido por alguns demônios. No caminho ele usa sua magia para fechar isso túnel, onde eles também estão imobilizando os demônios que estavam atrás deles, explicando a Satou que o que ele fez foi manipular os elementos da criação à vontade, seguindo as leis deste mundo antes de seguirem frente. Eles percebem que o Cavaleiro do Abismo está no caminho. Naquele momento, o príncipe se joga sobre este ser e o entretém, cobrindo-o com sua capa para incendiá-lo. Ele diz, dizendo a ambos para continuarem, pois há um transporte e que a princesa está segura. Quando eles estão lá, Jimmy fica feliz em ver que o príncipe está seguro. Ele se apresenta como Marmar Guias Garas, mas que ele pode chamá-lo de Marcy. Para o baster, ele explica que o Rei do Abismo quer os anéis e o próprio Rei do Anel. Quando ele não o encontrar no castelo, ele irá procurá-lo. Então ele duvida que o reino não receberá mais ataques, porém será difícil
Eliminar monstros de alto nível como os Cavaleiros do Rei do Abismo sem o poder da luz esclarece a Satou que eles estão fugindo pois ele não tem poder suficiente agora seu poder como Rei do Anel ainda é uma fração do mesmo para liberar todo o seu poder ele precisa dos outros 4 anéis então ele vai ter que se casar com mais 4 princesas e pegar seus anéis mais tarde eles chegam a uma pousada onde há apenas 2 quartos disponíveis então Satou acaba com Jimmy se casando os 4 se encontram depois disso para que Alabaster passe os detalhes de algumas coisas antes de partir amanhã como o verdadeiro trabalho do Rei do Anel há muito tempo este mundo estava prestes a sucumbir ao poder sombrio do abismo e a fé da humanidade estava fraca após os constantes ataques do mal e muitas nações caíram antes do ataque das sombras o Rei do Anel tentou dissipar essas sombras e forjou alguns anéis imbuídos de magia os 5 anéis eram luz, fogo, água, vento e terra com seu poder o Rei do Anel travou uma longa e exaustiva batalha derrotando e finalmente selando o Rei do Abismo mais tarde as 5 princesas casadas com o Rei do Anel legaram os 5 anéis por gerações em suas 5 nações aqueles 5 anéis eram a prova do vínculo entre o Rei do Anel e as princesas agora o Rei do Abismo reviveu e está recuperando seu poder então o dever do Rei do Anel é que os 5 princesas dão a ele seus anéis e usam seu poder para selar o abismo mais tarde Jimmy e Satou estando sozinhos ela diz a ele para não pensar muito nisso porque o casamento é uma mera formalidade antes de poder falar Satou reclama da dor e ela verifica se todo o seu corpo está cheio de hematomas vendo que ela se sente culpada por tê-lo escolhido se sentindo mal por isso chegando ao ponto de sair da sala bastante triste Satou a persegue embora ela primeiro encontre Marcy ele a deixa saber que ele é muito grato porque ele está aliviado de não ter o dever de ser o rei do ringue reconhecendo o fato de que Satou deixou um mundo para trás para seguir a mulher que ele ama o que não é uma coisa fácil e então ela diz a ele que Jimmy deve estar no Jardim dos Fundos e Satou segue em direção a lá ao chegar firmemente Satou acaba confessando a ela que gosta dela e não apenas como uma amiga mais que a ama e está aqui porque é isso que ele quer sendo que ele decidiu por si mesmo então ele não tem que se sentir responsável Jim diz a ela que ele ainda tem dificuldade em aceitar isso porque ele tenta esquecer seu passado como Jimeno Nonaka e foco em seu dever como uma donzela do Anel de Luz ela estava disposta a se casar com um desconhecida por este mundo e até mesmo obter mais com ele. Mas ele veio seguindo e ela não tinha mais tanta certeza afinal ela poderia se casar com um homem que ela realmente amava. Mas seu marido se tornaria o rei do ringue lutaria se machucaria e até se casaria com outras princesas e ela não quer ver o homem que ela ama passar por tudo isso. Apesar disso, ela diz a ele que não permitirá e que não deixará que seja uma mera formalidade então ela cumprirá seu dever para com ele e o anel como uma verdadeira esposa naquele momento Jimmy pergunta a Satou se ele a tomaria como esposa mais uma vez ao que ele aceita sem hesitar quando eles retornam ao quarto ambos sentem a tensão no ar, pois estão cientes de que com tudo o que disseram o ambiente é ideal para obter mais Jimmy o deixa saber que ela aceitará ser sua esposa e Satou logo em seguida acaba jogando-a na cama se sentindo inseguro Satou percebe que ela não para de tremer e por isso acaba se separando mencionando que isso é errado porque a primeira vez de ambos deveria ser muito mais especial e que ele não passou 10 anos fantasiando para ele acabar sendo tão patético. O que ela vê como desagradável, já tendo acalmado Satou ele conta a ela que eles passaram de amigos de infância para o casamento então é melhor que eles aproveitem antes as coisas de casais normais ao que ela concorda alegremente limitando se a dar um beijo nos lábios no dia seguinte eles dão a eles algumas capas para esconder aquelas roupas que se destacam já que são os uniformes da escola do outro mundo Alabaster explica a eles que eles irão para a vila escondida dos elfos os filhos do conhecimento para Ronca do vento quando eles chegam no local eles veem que há um muro de tempestades que impede a entrada de Ronca para outras raças algo que foi criado de repente há 50 anos em poucos minutos Satou provoca um urso que estava passando por lá enquanto eles fogem eles são ajudados por alguns elfos para poderem se refugiar quando descobrem que Satou é o rei do ringue e eles acabam concordando em dar a eles o passe levando-os por um caminho especial para não baterem no muro de tempestades finalmente eles chegam ao quarto onde está a princesa élfica mas eles veem que ela fica chateada ao ver que eles são um casal chamando-os de pervertidos para acabarem fugindo pouco depois eles conhecem já de Bronca filho mais velho do antigo rei do vento Ronca e irmão mais velho da princesa do Anel do Vento que apenas para fugir da Nefrite Ronca após confirmar que Satou é o rei do Anel faz seus guardas o cercarem avisando os outros que eles o terão sob cobiça temporária em troca eles serão tratados como convidados diplomáticos Satou acaba trancado em uma cela e Jade lhe diz sua grande apreciação afeição por sua querida irmã também mostrando seu lado agressivo com os humanos apesar de quão bonita ela quase nunca sai do
palácio e muito menos do país por certos motivos, então ela não está acostumada com estrangeiros, ela tem apenas 54 anos, então ela é muito jovem para se casar, então ela deve observar que ela amadurece adequadamente, enquanto isso ele ficará aí trancado. Bem, só serão cerca de 80 anos após a aposentadoria. Jade fala sobre como ela não se importa com aquele rei do abismo, já que sua nação estará segura com sua muralha de tempestades, então ela só tem que proteger o anel do vento que o sustenta há 3 dias. Depois Satou é surpreendido por um elfo que aparece para ele em sua cela, que lhe pergunta o que ele quer alcançar com os 5 anéis. Satou não entende nada disso, então ele acaba respondendo firmemente que apenas ele quer fazer Jimmy feliz. Essa resposta é o suficiente para ele, ela mostrando a ele uma passagem secreta informando que ela é responsável por proteger o futuro deste país e somente o Rei do Anel pode enfrentar o Rei do Abismo. O príncipe Jade sabe disso e o capturou da mesma forma tudo. Para o Muro de Tempestades. Depois de um tempo ela o leva para um certo lugar que é o Templo do Vento, onde o Anel do Vento está no centro. É uma estátua de 2 pessoas onde na ponta está um dos anéis de poder, a realeza do vento, o anel que Nefertiti iria herdar. Rapidamente eles se escondem quando sentem que alguém está se aproximando, sendo a própria Nefertiti. Ela fala com a estátua para falar com seus pais sobre o fato de que o Rei do Anel veio do mundo exterior e está aqui para levá-la junto com o anel, mas ela nunca irá para fora e fará o que sua mãe pediu. O elfo explica a Satou que aquilo não é uma estátua. Seus corações pararam e seus corpos petrificados, mas eles continuam usando o poder do anel para criar aquele muro de tempestades como protetores. Ele sendo o verdadeiro rei elfo e sua rainha. Ao saber disso, Satou faz um barulho que a Nefrite escuta. Não tendo outra opção, acaba saindo para se mostrar na frente de Nefrite e pela impressão ela acaba desmaiando, embora ele a pegue. Há tempo lá eles ouvem os guardas se aproximando, então o elfo pede para ele levar Nefrite para o lugar para onde eles estão indo. Minutos depois Jade descobre que Nefrite desapareceu, o que deixa Satou bastante alarmado. Estando sozinho com Nefrite ainda dormindo, lembra das palavras que o velho elfo disse a ele. Ela disse a ele que conhece Nefrite desde que nasceu, embora agora seja assim, no fundo ela é forte de coração, então ela vai suportar ser forçada um pouco, pedindo a Satou para cumprir seu dever e obter o anel. Neste momento Nefrite acorda e, apesar de Satou pedir para ela se acalmar, ela acaba vomitando de susto. Em vez disso, Jade confirma que Satou não está em sua cela, culpando de ser quem sequestrou Nefrite, sendo acompanhado por Jimmy e os outros lá. O velho elfo se mostra diante dele para informá-lo que o Rei do Anel saiu com Nefrite e que sua irmã mais nova ela fugiu com um homem que ama. Apesar dos conselhos que Jade lhe dá, ela ainda está firme com sua ideia de manter o anel aqui. Então ela os manda revistar seus aposentos para encontrá-los. Retornando com Satou e Nefrite, ela pede desculpas por ter sujado suas roupas, acabando nua porque sua roupa foi estragada pelo vômito. Nefrite confessa a ele que ela é muito assustadora e que ela cresceu sem nunca sair do palácio, então ela tem medo de qualquer pessoa de fora. Satou diz a ele que não há nada de especial nela, apesar de vir de outro mundo, então ela é como qualquer humano daqui e que seu mundo é pacífico comparado ao que há aqui. Além de não haver elfos, ela se mostra muito interessada nesse tipo de coisas, isso porque ela costuma ler livros que a velha traz para ela sobre o mundo exterior, imaginando como é a paisagem e como o cheiro, que ela se sente encantada em imaginar esse tipo de coisas. Satou, em vez disso, conta a ela sobre como ela não veio aqui porque tinha poderes especiais ou algo assim, e que ela só veio porque não queria se separar da garota que ama. Depois de ouvi-lo, Nefrite pega sua mão e diz a ele que quer poder ir para seu mundo um dia. Ele aceita seu pedido, mas pede para ela se cobrir, percebendo que ela tirou o lençol que a cobria, e também pergunta por que ela nunca saiu. Apesar de que estão tão interessados no mundo exterior, naquele momento são interrompidos pelo grito de Jade que vem de fora, e lá Nefrite aceita apoiá-lo. Após ouvir suas razões e sua determinação ao sair, ele diz ao seu irmão que o Rei do Anel não é como ele acredita e que um dia ele terá que herdar o anel. Apesar disso, ela acaba se intimidando com as palavras duras de seu irmão Jade e acaba indo para o lado dele devido à pressão. Antes de prenderem Satou, a velha dos elfos diz a eles que cuidará dele, e devido à sua autoridade Jade aceita sua decisão, dando a ela o aviso de que Satou nunca mais se aproximará de Nefrite. Satou está de volta com Jimmy novamente, onde ela fica um tanto ciumenta vendo que ele se dá bem com Nefrite. Chega a velha, que se apresenta como a elfa mais velha de Ronca Peridot. Satou pergunta a ela se a princesa Nefrite é como ela é devido há algo relacionado a seus pais, e com essa pergunta Peridot diz a ambos que ela quer que eles saibam toda a história sobre como Ronca acabou cercada pela parede de tempestades e por que Nefrite é como ela é. Para começar, com a mãe de Nefrite, Jade não era a primogênita que herdaria o anel. Ela tinha uma irmã mais velha para manter o anel entre os elfos ao longo do tempo. Época, o costume era que princesas élficas se casassem com um elfo. Porém, a princesa mais velha se apaixonou por um viajante, um humano,
Os elfos ficaram assustados, tendo ideias de que o viajante poderia pegar o anel e, entre outras coisas piores, todos os tipos de rumores começaram a circular. Os rumores se tornaram suspeitas e as suspeitas se tornaram convicção. Quanto mais oposição havia em seu relacionamento, mais a princesa mais velha amava o viajante, porém o viajante desapareceu de um dia para o outro. Isso fez com que a princesa mais velha afundasse em raiva e desespero e ela foi embora após lançar uma maldição onde sentenciou que Ronca seria engolida pelo abismo e que a linhagem das donzelas do anel acabaria. Essa maldição era um fardo pesado para os elfos. Com o passar dos anos, esse medo consumia mais e mais pessoas e isso incluía a realeza restante. Os pais de Nefritis herdaram o anel em vez da princesa mais velha, mas eles viviam com medo de seu mal para evitar que o mal se aproximasse de Ronca. Eles usaram o poder do anel e criaram uma parede de tempestades tudo para proteger este país e sua filha embora eles tenham pago um alto preço e também tenham feito a Nefrite jurar algo a eles que nunca se aventuraria fora do mundo das tempestades. Nefrite quer honrar o que seus pais sacrificaram porque ela acredita que é seu dever. Por um momento nos é mostrado que Nefrite continua a se lembrar das palavras que disse a sua mãe ainda sendo afetada por isso. Depois de ouvir tudo isso, Alabaster propõe a Satou sair sem o anel para ir procurar os outros anéis e depois retornar, já que eles também não têm muito tempo. De repente, Jade é informada que um ser do abismo de alto poder abriu uma brecha na parede das tempestades, fazendo com que vários demônios passassem por ela. Naquele momento, Satou e os outros estavam prestes a sair, mas eles percebem que os demônios estão entrando em Ronca, por isso eles decidem retornar para proteger os anéis. Mas antes de sair, Jimmy dá um beijo em Satou para lhe conceder poder. Yacht tenta defender os anéis do Cavaleiro do Abismo, mas é dominado por seu grande poder. Antes que as coisas piorem, os meninos chegam ao local a tempo, mas Satou também tem muita dificuldade para enfrentar esse inimigo. Vendo isso, Jimmy entende que seu poder não é suficiente, tomando a decisão de ir procurar Nefritis enquanto Peridot informa isso a Satou, dando-lhe seu apoio na luta. Quando chegam ao seu quarto, Jimmy se apresenta a Nefritis e acaba pedindo para ela cuidar de Satou, dizendo que seus pais também morreram protegendo ela e o anel e que ela sabe o desamparo que deve sentir por não poder fazer nada, embora Nefritis a faça ver que sua situação é diferente, já que seus pais fizeram seu sacrifício para que ela não herdasse o anel e ela entende isso e é por isso que ela pode fazer a diferença e que Satou está lutando para proteger sua casa e conhecendo ele ela sabe que lutará até o fim mesmo que morra, confessando que ela não é o suficiente, pedindo para ela ajudar Satou. Isso é o suficiente para Nefritis reconsiderar e acabar indo embora, e quando os dois chegam com os outros eles acabam usando uma enorme massa para destruir a estátua de seus pais. Isso desativa a parede de tempestade e logo depois Nefritis se lança em direção a Satou para lhe dar um beijo nos lábios, fazendo com que os anéis de vento sejam colocados em seus dedos, adquirindo aquele novo poder. Uma onda de luz é criada que desintegra todos os demônios de Ronca. Isso enfraquece o Cavaleiro do Abismo e Satou aproveita para dar a ele o golpe final, caindo inconsciente. Após acordar é recebido por Jimmy e Nefrite. Lá um elfo desconhecido aparece diante dele que o agradece por salvar Ronca. Essa mulher é a irmã mais velha da rainha anterior de Ronca, Princesa Samaradi, sendo a princesa que deixou o país após perder seu amado devido ao anel. Peridot lembra Satou do rosto que escondia a máscara do Cavaleiro do Abismo bem quando ele lhe deu o golpe final. Foi mostrado que Samaradi era aquele ser. Peridot lhe dá um anel escuro que aparentemente era quem a controlava, embora ela já tenha perdido seu poder. Smarak diz a ela que após deixar aquela escuridão do abismo se aproveitou de sua fraqueza e a incitou a pegar aquele anel. Por causa disso, Satou entende o quão pouco eles sabem sobre o Rei do Abismo. Peridot lhe diz que após a lendária batalha contra o Rei do Anel ele perdeu seu corpo e sua alma acabou selado em Vanana, as terras do norte. Mas embora ninguém tenha visto, os servos do Rei do Abismo atacam as pessoas porque a ameaça que é suposto ser real. Mais tarde Satou toma banho com Jimmy e Nefritis, que diz aos dois que já sabe que eles se amam, perguntando-lhes Jimmy para ensiná-la a ser uma boa esposa. Ela aproveita para se gabar de todas as coisas que faz com ele. Peridot ouve isso, fazendo-a pedir uma demonstração disso, já que ela investiga esse tipo de coisa. Jimmy tenta ir mais longe com Satou, mas ele acaba se encolhendo, dizendo que não quer que ela se force a fazer isso. Por outro lado, Marag fala a sós com Alabaster porque ouviu que o chamam de sábio. Então ele acha que pode saber algo, perguntando se ela conhecia o viajante que o visitou há 50 anos, o homem que ela amava. Alabaster lhe dá um colar e ela o reconhece como o presente que o viajante lhe deu. Ele diz a ela que o conheceu há muito tempo e foi isso que ele disse a ela. Ele não suportou ver a mulher que amava sofrer e se isolar por minha causa, deixando-a saber que ela agora vive em paz em uma terra muito distante e que ele sempre quis que ela fosse feliz, acabando por lhe dar
Aquele colar no dia seguinte, Nefertiti se despede de seus pais ao olhar para seu túmulo enquanto Jade lhe diz que ela amadureceu rapidamente e corre em direção a Satou porque ela vai acompanhá-lo em sua jornada, lembrando da promessa que ele fez a ela sobre levá-la para o outro mundo. Pouco depois, vemos que Samara discuta de alguns elfos sobre isso. Eles queriam falar com a sábia Alabastro e depois de ouvir esse nome ela fica chocada porque esse nome era o de seu amado. Enquanto eles avançam em sua viagem, Jimmy chega a ter um sonho estranho onde Satou prefere Nefertiti, vez dela, mas acaba acordando segundos depois ao se encontrar com os outros. Alabaster explica a eles que o próximo destino será ir para a Terra das Águas, o país do dragão Tinos, o que agrada a Morse já que ele sempre quis ir para aquele lugar. Pouco depois eles veem que há uma cidade inteira que está se movendo ao longo da estrada. Alabaster explica a eles que esta é a Terra do Fogo. Ned tira a terra dos cavaleiros errantes e do povo gato e eles têm que aproveitar para entrar aqui já que, naquele lugar eles vão pegar o anel de fogo da princesa e então eles vão para a Terra das Águas. Devido ao quão marcante ela parece, Nefertiti tem um ataque porque ela não está acostumada com lugares lotados e Satou decide protegê-la, mas com velocidade ela geme e abraça, deixando-a saber que ela vai cuidar de Nefertiti. Uma vez lá dentro eles veem que parece um mercado e há todos os tipos de coisas que o Alabastro menciona que o povo gato perdeu seu país no tempo do primeiro rei do Anel. Eles construíram uma capital móvel e se tornaram uma nação errante que vende sua força ao maior lance, então pode-se dizer que são mercenários. Lá, ela decide pedir uma audiência com a princesa, mas percebem que as princesas não estão presentes. Acontece que Nefertiti se distraiu com o conhecimento que adquiriu sobre isso e eles acabaram se perdendo. Uma das garotas gatos vê, entendendo a situação, explica que, se alguém se perder ali, deve ir até o Coliseu, pois é o maior prédio da área. Mais tarde, eles se sentam juntos, e Nefertiti diz que há muito tempo queria pedir desculpas. Ela explica que, ultimamente, Satou parece focado em cuidar dela, e sabe que isso deixa Jimmy com ciúmes, algo que Jimmy não nega diretamente. Nefertiti comenta que dizem que o coração dói mais quando o amor é mais profundo, e acredita que isso mostra o quanto Jimmy ama Satou. Já seus próprios sentimentos, por enquanto, são apenas de pura admiração, então ele não acredita sentir algo tão forte por Satou quanto Jimmy sente. Depois, ele pergunta se pode cumprir seu dever como esposa do Rei do Anel. Nesse momento, Satou chega ao Coliseu. Lá, eles assistem a Princesa do Fogo derrotar facilmente um guerreiro. Ao notar a presença do Rei do Anel, ela diz a Satou que, se ele quiser se casar com ela, precisa superá-la em força. Após declarar que irá testá-lo, ela avança rapidamente contra ele e o surpreende com um forte golpe com o punho de sua espada, que é suficiente para nocauteá-lo. Vendo isso, ela diz que foi ridículo e que esperava mais dele como o escolhido do Rei do Anel. Antes de sair, avisa que, se ele quiser desafiá-la novamente, ela estará naquele mesmo local. Com essa derrota, Satou começa a treinar com Marcy, percebendo que ainda tem muito a aprender. Um dos homens gato lhes diz que o problema é que não há um único homem em todo o país que esteja no nível da princesa. Por isso, a princesa começou a buscar pretendentes de qualquer raça deste mundo. Grande Artnak Kit é a mais forte de sua geração e a atual princesa. Satou não acredita que tenha capacidade para derrotá-la, mas Bastero lembra do que ele tem em sua mão esquerda, referindo-se aos anéis. Isso faz Satou considerar que seria trapaça, mas o Homem-Gato responde que a magia são os músculos do mago. Então é justo que eu considere sua força. Vendo quanto ela se esforça, logo depois Jimmy se aproxima dele para fazê-lo deitar a cabeça em seu colo, sendo esta uma recompensa pelo quão duro ele está trabalhando. E este bem Nefertiti que está um tanto desconfortável ao vê-los daquele jeito. Naquele momento Jimmy diz a ele que não importa se ele é fraco, lembrando que a força dos anéis é a força de seus laços com as princesas. Então ele se esforçará muito para melhorar isso e é por isso que ele não precisa se preocupar em ficar mais forte, embora Satou acredite que isso tornaria um cara miserável e para isso Jimmy diz a ele que isso lhe serviria. Depois disso ele treina com Alabaster para melhorar sua magia e depois ele vai aos banhos para poder relaxar. Encontrando Mark lá, Satou pergunta se ele pode vencer Granar se ele fosse o rei do ringue, ao que Marcy responde que não acredita que seu nível não seria suficiente para vencê-lo. De repente uma das garotas gato oferece a Satou uma massagem com a qual ele concorda alegremente.
De modo que do nada um enorme homem-gato aparece diante dele sendo a pessoa que lhe dará uma massagem. Quando ele termina com Satou, ele percebe que Granar está lá, que para sua surpresa pede para ele lhe dar uma massagem. Satou acaba percebendo o grande corpo que ela tem. Entendendo que ele nunca poderia superá-la em força física, Granar diz a ela que ela já está começando a se cansar de namoro e é quando ele aparece, que não se importará que ela não se importe, que ela não se pensa, que ela não se importa, que ela não se sinta, que não se importa, que ela não se pensasse, que ela não se importa, que ela não se sinta, que não se importa. Na luta, ele terá que fazer um pouco de um show, então ela poderá fazer o dela como as outras princesas, porque ela acredita que ela vai gostar bastante daquele corpo dela. Está surpreso com a Nefrite, que acaba saindo sob os lençóis. Para seu lado também comenta que, com o poder dos anéis, eles poderão derrotar Granar e que não seria ruim se a princesa, por quem ele luta, notasse isso. No entanto, o dever do Rei do Anel é obter os anéis acima de tudo, então ninguém questionará o que ele faz. Ele lembra que o dever das princesas do Anel é conceder poder ao Rei do Anel, acreditando que Satou deve fazer o que considerar melhor. Essas palavras animam um pouco Satou e, quando Nefritis vai embora, ele consegue relaxar, pois se esforçou bastante para demonstrar seu apoio. Continuando com o treinamento, Satou pergunta a Marcy se ela vê alguma possibilidade de vitória, mas Mar teme que seja impossível, pois sua rival não será tão direta quanto ela. Ele terá que se adaptar ao seu oponente e demonstrar sua habilidade, como agora, se quiser conseguir acertar um golpe. No entanto, ele terá mais chances de sucesso se usar o poder dos anéis. Jimmy observa o treinamento e acaba ouvindo as garotas gato comentarem sobre Satou, dizendo que Granar gosta dele e que até lhe deu seu corpo. Isso, evidentemente, a deixa alarmada, mas, após descobrir a verdade, ela entende que o que Granar realmente deu a ele foi uma massagem. Apesar disso ainda os incomoda. Tentando não pensar muito nisso, chega o dia do confronto entre Satou e Granada, onde antes disso ela perdeu um cavaleiro que lutou contra ela para o bem. Ela vê que Jimen não está a encorajando, pedindo para ela fazer isso por causa do quanto ela tentou. Ela em vez disso fica para baixo pensando que não importa se ela aceita ou não, porque ela só precisa dos anéis das outras princesas. Retornando com aquele cavaleiro derrotado de antes, ele não para de reclamar porque Satou tem a habilidade de obter poderes do. Alguns minutos depois ele vê um anel estranho no chão, sendo um dos anéis negros do Rei do Abismo. Enquanto ele se aproxima, uma voz atinge sua cabeça e acaba colocando ele em um controle mental, forçando ele a pegar o anel para poder ser possuído por aquela escuridão. Antes de começar a luta, esse cara volta para a arena a fim de acabar atacando Satou, mas Granar reage rapidamente para impedi-lo e contra-ataca depois de remover seu capacete de um ataque. Eles veem que é um cavaleiro do abismo que está envolto em chamas. A próxima coisa que ele faz é levantar a mão para o céu, criando um portal onde vários monstros do abismo saem lá. Eles reagem rapidamente. As garotas gato de Granar cuidam da situação com os monstros, mostrando não ter nenhum tipo de medo devido ao treinamento intenso que vem tendo desde que a ameaça do Rei do Abismo desapareceu há algum tempo. Após isolar a área, Granar se anima com a ideia de enfrentar alguém digno. No entanto, ao se lançar para atacar o próprio Cavaleiro da Visão, ele vê sua espada derreter devido às intensas chamas que o cercam. Satou, então, imbui sua espada com magia do vento para atacá-lo, mas o mesmo acontece, e ele acaba sendo atingido violentamente pelo inimigo. Ele acreditava que poderia dissipar as chamas com magia do vento, mas claramente isso não funcionou, embora as chamas não o tenham ferido diretamente. Granar, por outro lado, permanece firme em sua vontade de continuar lutando e diz a Satou que eles são descendentes dos guerreiros que lutaram ao lado do primeiro Rei do Anel. Se ele realmente é o novo Rei do Anel, então o dever deles é apoiá-lo e mantê-lo seguro, não importa o quão incompetente ele possa ser. Satou responde que, segundo Alabaster, ele ainda não consegue usar a magia dos anéis corretamente, mas se ele se aproximar quando puder e se concentrar em extinção de suas chamas, pode ser alcançada. Reconhecendo que é mais fraco que ela, mas ainda não completamente inútil, Granar aceita essa determinação e depois disso Satou provoca o inimigo a se aproximar. No momento de tê-lo bem perto, ele consegue dissipar seu poder contra ele para poder apagar suas chamas, dando sinal para Granar. Ela
Rapidamente conecta um de seus ataques jogando sua espada em Satou para que ele possa acabar com ele. Ele imbui a magia dos anéis na espada, podendo dar o golpe final onde o anel negro que o controlava se separa. Depois de terminar isso, as Catgirls informam Granard que elas já acabaram com os monstros do abismo. Granard admite que subestimou Satou, concordando em se casar com ele depois de ter visto seu valor, mas isso não é o suficiente para Satou, desafiando ela a aceitar ele como deveria ser. Uma vez que a luta começa, Satou acaba tendo dificuldades para ver sua velocidade. Estando naquela situação complicada, Nefrit vê que ela geme, ela não está o encorajando e por isso ela diz a ele que Satou está lutando por ela. Granard pergunta a ele por que ele não usa o poder do anel, acreditando que ele está subestimando ela, mas Satou responde que não é assim e que o poder dos anéis é o poder do princesas, para o que não é sua força. Se ele vencesse com esse poder, ele seria o mesmo cara patético que perdeu na frente de sua amada, declarando que quer se exibir para sua amada esposa. Essas palavras comovem completamente Jim, entendendo dessa forma porque ele estava fazendo as coisas e por causa da emoção do momento ele grita para Satou que se ele vencer ele terá permissão para fazer todo tipo de coisas sujas com ela. Satou aceita alegremente isso, mas de repente uma voz começa a falar com ele dizendo que ele é muito interessante e é por isso que ela vai lhe dar uma mão. Lá ele percebe que quem está falando com ele é o anel, explicando a ele que isso lhe dará o próximo movimento de Granard e que ele não deve se preocupar, pois não é o poder das princesas, mas algo que ele conquistou sozinho. Sati não entende bem, mas aceita o que seu anel diz. No momento que Granard desaparece de sua vista, o anel lhe diz que está acima e graças a isso ele contra-ataca o ataque dela, permitindo que ele vença o encontro. Vendo isso, deixou Granard encantado, que de repente se lança em sua direção para lhe dar um beijo em seus lábios que une os anéis entre eles quando o vínculo é formado, embora ele também diga a ela que quer ter filhos agora, o que Satou faz. Rejeita porque ela tem um compromisso anterior que ela deve atender. Também está anunciando, mas um de seus guerreiros diz a ela que tudo está pronto e ela os convida para o banquete que está ocorrendo agora, querendo recompensá-lo por causa do quanto ele tentou por ela. Enquanto aproveita o momento, ele percebe que Granard e Nefrit são eles estão espionando. Granard reclama que ele está indo muito devagar e se joga nele, começando a agir muito intensamente. Jim e Nefritis percebem que Katnip está queimando no quarto, sendo esse o motivo de Granard estar daquele jeito, e sem ter outra opção eles usam uma mesa para dar uma boa surra nele e deixá-lo inconsciente. Sendo assim como eles salvaram a castidade de Satou. Continuando sua viagem, Satou e os outros chegam na Terra da Massa de Água, ele percebendo que as pessoas ali parecem bastante animadas, percebendo também que Marcy não está lá, pois ele foi em frente tendo assuntos pendentes naquele lugar. Naquele momento uma garota se aproxima de Satou, sendo o rei do ringue. Bem, acontece que ela é uma grande fã dele. Ela lhe dá algumas flores, mas enquanto ele está distraído ela aproveita para também lhe dar um beijo repentino em seus lábios. Isso gera um flash de luz, colocando um anel no dedo de Satou como no dedo da garota. Sem se conter, ela começa a rir dele por ser alguém tão descuidado, se apresentando como Safir Donella Massa do Anel de Água e que a partir de agora ele é seu marido. Satou pergunta ao Bastir se isso é válido, que ele responde sim. Depois disso, Safir dá uma olhada nas outras princesas para dizer que elas não se importam, duvidando muito que elas se tornem amigas. Ao invés disso, ela explica a Satou que agora que ele é seu marido, ele também é rei da Terra das Águas, então seu dever é governar e manter a paz. Querendo saber se ele está pronto para isso, Satou responde que sim, e depois disso ela pede para ele segui-la, já que é hora dele usar seu poder para o bem dela, informando que se eles não fizerem algo esse país morrerá em segundos. O general dos cavaleiros chega para procurar Satou. Ela aproveita para dizer que Satou é o rei do anel e que ela acabou de se casar com ele e deu a ele o anel da água da massa. O general aceita isso sem reclamar, embora ele peça a todos que o acompanhem até o palácio. No caminho, Satou faz os meninos verem que as ruas estão cheias de soldados imperiais. Não há mais soldados das massas. O Império Gizar é a maior nação humana e cresce forjando laços com outras nações, e o cavaleiro de antes é o primeiro príncipe de Gizaras, o irmão mais velho de Márcio, general invicto Sluder Gizaras, que faz cumprir todas as ordens do imperador. Embora não toque as nações dos anéis, foi capaz de anexar muitas outras nações. Quando eles chegam ao palácio, eles ouvem um barulho chocante. Safir diz a eles que é um ataque de monstros, mas eles não devem se preocupar, pois é para isso que o exército imperial serve. De repente, um daqueles monstros do abismo aparece diante deles, atacando diretamente Satou. Satou se preocupa com ele, mas Satou rapidamente atira uma chama de fogo na besta com seu anel, derrotando o monstro com um ataque final com sua espada. Isso faz Satou ficar espantado com o poder dos anéis, pensando que talvez ele possa fazer a diferença. Por outro lado, Sader também observa o poder de Satou, verificando que as lendas não eram simples histórias.
Chegando dentro do palácio, Satou apresenta seu pai ao rei do anel que agora é seu marido e possui o anel da água. Ele também diz a ela que trancá-la no palácio foi inútil já que ela ainda foi capaz de lhe dar o anel, arruinando seus planos. A mulher ao lado do rei não entende de quais planos ele está falando, fazendo Satou se mostrar chateada com ela. Sluder menciona que um exército de monstros pedindo para eles não agirem por conta própria. O imperador de repente fica chateado porque sua filha deu o anel para o rei do anel como a mulher ao lado dela previu e é por isso que o infortúnio cairá sobre sua nação dizendo a Satou que ele nunca deveria ter vindo aqui. Então ele é levado por aquela mulher e quando eles estão sozinhos Safir diz aos meninos que ela é o oráculo do palácio. Seu pai estava dependendo cada vez mais dela a ponto de agir dessa forma ficando chateado porque antes eles consideravam seu pai um rei muito sábio. Enquanto eles estão caminhando sua irmã aparece para perguntar a ela por que ela fez isso porque é suposto que os dois juraram decidir entre eles quem seria a princesa do anel. Safir responde que ela decidiu pelos dois e então a apresenta aos outros como sua irmã gêmea mais nova Zafira. Ela pergunta a Safir como ela pôde se casar com um homem tão normal já que ela poderia ter se casado com alguém muito mais bonito. Concluindo que ela fez isso para seu próprio bem, Satou se sente magoado ao ouvir tudo isso, embora então as meninas tentem defendê-lo sem ter muito para dizer, o que o machuca ainda mais. Apesar de me atingir a Safira em todos do formo despendo desligada em parte estabilização de enquanto ele evita dizer qualquer coisa e foge para encontrar Safira. Eles recorreram à diplomacia. Íntimos e seus sentimentos eram verdadeiros, pelo menos era o que parecia para Safir. Embora Marcy tivesse uma missão secreta que era informar o Império do que estava acontecendo em massa naquele momento, ele teve que sair e disse a Sapphira para esperá-lo, pois ele retornaria mais tarde, mas ele nunca fez isso. O Império não podia ignorar que alguém era inútil para eles, então eles fizeram Marty retornar ao Império. Vários meses depois, ele enviou uma carta para Sapphira onde a informou que o Imperador ordenou que ele se tornasse o Rei do Anel para que ele pudesse finalmente ir atrás dela. Embora a visão de ambos com o Rei do Anel os obrigasse a se casar, Sapphira poderia se casar com quem ela amasse porque ambos nasceram para serem princesas do Anel. Mas o príncipe Marcy decidiu não ser o Rei do Anel porque ele confiou os anéis a um homem desconhecido de outro mundo, esquecendo sua promessa com Sapphira naquele momento. Marcy chega para falar com Sapphira e diz a ela que seus sentimentos não mudaram nem um pouco e que seu coração ainda está ao seu lado entre lágrimas. Ela pergunta por que ele não se tornou o Rei do Anel e a isso Marcy responde que é porque ele não se sentia digno disso, fazendo com que ela fosse embora sem dizer muito mais. E logo depois que o oráculo apareceu, a princípio ninguém acreditou suas palavras. Mas então suas previsões começaram a se tornar realidade, ajudando a repelir os monstros. É por isso que seu pai a tomou como braço direito e este é o resultado atual. Safira acredita que o Império enviou o oráculo porque eles têm que ter algum relacionamento e é por isso que ele quer pegá-la. Em uma mudança de cenário vemos o oráculo frustrado porque Safir foi à frente de seus planos dando a ordem a alguns assassinos para eliminar Satou e obter os anéis. À noite eles chegam ao telhado onde Satou dorme com as meninas, mas Granado surpreende ficando de guarda furtivamente deixando-as inconscientes facilmente. Lá ele percebe que elas não têm chifres, então elas não são da raça dos dragões mas sim simples humanos. De repente uma bomba de fumaça é ativada pela mão de um deles permitindo que eles escapem. No dia seguinte ela informa os meninos sobre aquela tentativa de assassinato e justamente naquele momento eles tentam atirar uma flecha em Satou, embora ela pare o baster com magia. Depois disso eles vão tomar sol já que os dragões têm dificuldade em regular sua temperatura e quando ela cai muito eles ficam mais desajeitados. Quando estão relaxe e divirta-se, Safira esclarece a Satou que eles estão realmente fazendo chamariz para não perder a oportunidade de capturar o oráculo e ataca. Mais tarde Satou encontra Marcy que pergunta por que ela o deixou ser o rei do ringue, já que se não tivesse, ele poderia ter se casado com Zafira. Marcy responde que é porque ele não conseguia lidar com uma carga enorme, mas também foi porque ele viu o rosto de Zafira refletido em Jimmy, a expressão de uma mulher que vai se juntar ao homem que ama e sabendo como ela se sentia ele não se via capaz de interferir. Em vez disso ele poderia desistir de tudo por Jimmy, convencido de que ele é o único a ser o rei do ringue. Naquela noite Marcy fala com seu irmão Sluder a quem ele pede para não interferir mais com Masa. Sluder explica a ele que foi o imperador que ordenou que reforços fossem trazidos e que ele não o perdoou por não se tornar o rei do ringue, mas ele ganhou a confiança do atual rei do ringue e os informa bem de suas ações, o que seu pai, o imperador, considera uma penitência uma vez que ele Sluder retira o oráculo.
Aparece diante de Marcy para lhe dar uma ideia de que roubar os anéis e que está à vontade de Sua Alteza Imperial permitiu-lhe ganhar a confiança do Rei do Anel porque ele estava esperando por este momento. Em 3 dias um exército de monstros atacará Masa dando-lhe conselhos, para aproveitar o caos da batalha para matar o Rei do Anel. Só assim ele ganhará o perdão do Imperador e da princesa que ama. Embora ouvir isso faça Marcy perguntar se ela é uma espiã do Império, ela apenas responde que ela é um simples oráculo e que se ela vê seu futuro é graças ao seu poder, mas suas previsões geralmente se realizam assim como o ataque dos monstros. Aos poucos essa ideia é plantada em sua cabeça, chegando até a dar a ele uma espada especial que pode distorcer a magia e que lhe dá a possibilidade de derrotar o Rei do Anel. E quando ela vai embora, Marcy fica pensando no que deve fazer, ficando bastante estressado e confuso, lembrando do desprezo que seu pai lhe deu e que a única oportunidade que ele lhe deu de valer alguma coisa ele desperdiçou naquele momento. Ele vê Saphira se banhar nas águas, mas quando ela percebe sua presença ela foge de lá, fazendo-se sentir pior do que já está. De repente o punho daquela espada começa a brilhar usando uma magia negra que controla seu mente e o leva a querer matar Satou. No dia do ataque do monstro, Sluder vai para frente com suas tropas para defender o reino, deixando Satou no comando para proteger o palácio e os arredores. Satou, estando do lado de fora, é surpreendida por um beijo de Jimmy, que se preocupa que ele se separe dela caso vá lutar. Granada aproveita, fazendo mesmo lutando com Jimmy devido aos ciúmes dela, embora Nefertiti faça o mesmo também. Saphir se sente enojado pelo constrangimento que eles dão embora para Bastir. Ele explica que Satou recebe poder deles por causa do elo que ele tem com cada um, sendo isso a coisa normal. Depois disso as meninas recuam para o palácio e alguns minutos depois um monstro gigante do abismo aparece na frente de Satou e Alabaster. Isso é aproveitado por Marcy para tentar atacar Satou, que desvia de seu ataque por muito pouco. Vendo ele agir de uma forma tão estranha, Alabaster diz a Satou que eles devem estar controlando ele de alguma forma, estando ocupado em segurar o monstro. Tudo para que ele possa parar Marcy. Satou entende que Marcy é melhor que ele no manuseio da espada, recorrendo à magia para pará-lo. Embora isso, ele bloqueia com sua arma. Quando isso acontece, os Rins falam com Satou novamente, reconhecendo aquela espada especial que distorce a magia. Apesar de sua natureza, os anéis garantem a Satou que ele será capaz de derrotá-lo, embora exijam que ele mate Marcy. Satou recusa fazer algo assim. Depois de pensar um pouco, lembra que Marcy é muito melhor do que ele com a espada, mas, apesar disso, ainda não o feriu de verdade. Ele percebe que Marcy ainda está lá dentro. Por essa razão, Satou não desvia do próximo ataque de Marcy, que não causa muito dano além de cortá-lo levemente. Nesse momento, ele aproveita para dizer a Marcy que sabia que ele não o mataria, pois, no fundo, é uma boa pessoa. Marcy, então, pede para ser morto, pois sente que não tem mais propósito para continuar vivendo. No entanto, Satou responde que, se não fosse por Marcy, ele teria morrido assim que chegou ali e que só chegou até aquele ponto graças a ele. Ele o considera um amigo de quem precisa ao seu lado. Enquanto Marcy reflete sobre suas palavras, os anéis instruem Satou a quebrar a gema no punho de sua espada. Assim que ele faz isso, Marcy é libertado do controle mental. Isso apenas enfurece ainda mais o oráculo, que sai de seu esconderijo para controlar o monstro, tomando Zafira como retorna ao local e aproveita para ameaçar Marcy para que ele cumpra seu dever, mas ele responde que decidiu viver sozinho. Mesmo e para as pessoas que ele se importa, de repente se aproxima para pedir Zafira em casamento, o que deixa o oráculo confuso, e essa oportunidade é usada por Satou para libertar Zafira do monstro. Mark a pega no ar, ela se mostrando envergonhada por aquela proposta repentina, tendo reconhecido o valor de ir tão longe. Por ela estar mais furiosa do que nunca, o oráculo assume sua verdadeira forma como um dos cavaleiros do abismo, tendo em posse um dos anéis negros. Naquele momento Zafir se aproxima de Satou, dando-lhe um beijo na bochecha para despertar seu poder. De repente ela se transforma em um dragão gigante que deixa todos surpresos, devorando o monstro em uma mordida como se nada tivesse acontecido. Não tendo outra escolha, o oráculo decide escapar entrando em um portal que ela cria no chão. Mais tarde os meninos visitam o rei, que agora está totalmente recuperado do controle do oráculo. Ele reconhece o poder de Zou, dando-lhe o apoio de massa para o que ele precisar. Por outro lado, para Sluder, ele agradece por proteger Massa, mas o avisa que a partir de agora eles irão se defender, porém entendem que o Império é um poderoso aliado. Ele não permitirá que algo assim aconteça novamente, referindo-se ao controle da mente que ele sofreu pelo Rei do Abismo. Abed por ele diz a ela que ele já sabia tudo sobre ela e que eles apenas cooperaram porque tinham objetivos comuns, mas que ela não é mais útil para ele.
declarando que ele terá que o rei e que o rei durma ao lado dele. Satou tem coragem e declara que Jimmy sempre será o primeiro. De repente Granar ficou surpreso. Poligamia, então ainda havia esperança para ela. Enquanto isso, Satou e Jimmy continuam seu encontro, visitando vários lugares recomendados por Safir. Satou, em determinado momento, começa a fantasiar sobre como seria se cada uma das garotas se entregasse a ele, o que deixa Jimmy bastante enciumada. No entanto, no final, revela-se que tudo não passava de um sonho. Ele acorda e percebe que todas as garotas estão na cama com ele. Sendo o primeiro a se levantar, assim que vê Jimmy acordar, aproveita para convidá-la para um encontro naquele dia. As outras garotas acordam logo depois, respeitando a decisão de que ele saia com Jimmy. Pouco depois, Satou conversa com o avô, Alabaster, pedindo-lhe dinheiro para o encontro. Ao ouvir isso, Alabaster lhe dá uma quantia generosa, sugerindo que não voltem naquela noite, algo que Satou ignora completamente, pois não fazia parte de seus planos. Assim que saem, Satou leva Jimmy para vários lugares recomendados por Safir. Durante o passeio, fica evidente que as outras garotas estão espionando o casal, com Safir sendo forçada por Granar a participar da vigia. Enquanto aproveitam o encontro, Nefertiti sente-se um pouco mal ao vê-los tão felizes, pois também tem sentimentos por Satou. Granar tenta animá-la, dizendo que, aparentemente, no mundo de Satou, a poligamia era algo normal, então ainda havia chances para todas elas. Mas isso não passa de uma crença. As leis do mundo são imutáveis, mas as crenças podem mudar, esperando que também sejam correspondidos. Mais tarde, Satou e Jimmy chegam a uma praça onde costumam ficar casais apaixonados. A situação rapidamente se torna uma oportunidade para ele descer ela, mas antes de fazer isso ele se afasta, admitindo que tem muita vergonha de fazer isso em público. Embora vendo gemidos bem, ele passa a pensar melhor sobre o que ela é para ele, e isso faz as meninas irem embora por causa do tédio de não ver nada. Embora Nefrit esteja bem feliz, sendo a primeira vez que ela sai assim com os amigos. Neste, Safir pergunta a ela se não tem muita diferença de idade entre elas para serem amigas, pois Nefrit é uma elfa, algo que a machuca o suficiente estar sozinha. Satou diz a Jimmy que ele está ciente que este é o mundo em que ele nasceu, então ele sempre pensou que deveria protegê-lo, e hoje ele percebeu algo: as princesas dos anéis e seus países, até Marcia e Zafira, são pessoas normais, vivendo suas vidas. Então este mundo não é tão diferente do dele, e isso parece uma grande coisa para ela. Chegando ao pôr do sol e terminando, Jimmy pergunta por que ele a convidou para sair. Satou explica que agora eles sabem o que cada um sente, mas nunca tinham feito nada como casal, lembrando das palavras que ela disse quando viu Marcia e Zafira felizes. Mas Jimmy diz a ela que hoje deveria ser a última vez que ela faz essas coisas, porque ela não consegue focar somente nela, já que as outras também são suas esposas. Ela fica feliz em receber um tratamento especial, mas também é um fardo. Ele pergunta a ela o que ela está dizendo, lembrando a ela que ela é sua número um e que a ordem não importa porque ele só a ama. Jimmy diz a ela que isso não pode ser assim. As princesas dos anéis cumprem seu dever e estão determinadas a se dedicar completamente a ele, então ela não pode ignorar seus sentimentos. Apesar de suas palavras, Satou deixa claro para ela que ele está falando sério, e vendo que ela não entende, ela acaba beijando-a nos lábios sem avisar. Isso deixa Jimmy bastante submisso. Satou pensando que ela criou o momento ideal para finalmente fazer isso, mas quando eles estão prestes a alugar um quarto, ela reconsidera e fica completamente envergonhada, pedindo para ela voltar, mas assegurando a ela que ela deveria esperar só mais um pouco. Sendo a hora de ir embora, Safir se despede de sua irmã, pois ela tem que ir embora com Satou e os outros, sendo ela ponto mais sim de algo diferente. Ele observa atentamente e percebe que a figura não pertence a nenhuma raça que conheça. Continuando sua jornada, Satou e o grupo seguem para a terra de Danok, ao norte de Masa, a capital dos anões, encontrando-se em meio a uma cadeia de montanhas. Safir explica que os nanos desapareceram durante a batalha entre o Rei do Anel e o Rei do Abismo. Agora, em Idan-Okan, restam apenas ruínas. Segundo as lendas, os nanos eram grandes artesãos que desprezavam outras raças, mas, mesmo assim, seguiram o Rei do Anel e enfrentaram o Rei do Abismo. Após a guerra, eles se isolaram no subsolo e acabaram desaparecendo. Alabaster confirma que não sabem se vão encontrar um anel ou uma princesa, mas continuam a viagem a pé por vários dias. Durante o percurso, Alabaster alerta que podem encontrar monstros naquela região. Granar se adianta para explorar o caminho,
enquanto Satou se sente seguro por estar com Safir, devido ao grande poder dela de se transformar em um dragão. No entanto, ela esclarece que esse poder consome muita energia e que os outros deveriam entender isso. Durante a conversa, Satou acaba descobrindo que Jimmy é considerada inútil, que Nefritis nunca saía de casa e que Granar é puro músculo, sem habilidades mágicas. Ao anoitecer, Satou questiona Alabaster se realmente vale a pena reunir os anéis, já que o povo do Império está enfrentando o Rei do Abismo sem o poder deles. Além disso, conseguiram derrotar quase todos os monstros que atacaram Masa. Ele sente que ninguém espera que ele derrote o Rei do Abismo como o herói que supostamente deveria ser. Alabaster responde que cada pessoa tem sua própria vida e suas próprias ideias. Nem todos escolhem se agarrar à mesma esperança. Ele compartilha que, ao longo de suas viagens, aprendeu muitas coisas e ouviu lendas aterrorizantes sobre o Rei do Abismo. O poder dele é imenso, já viram como ele controla monstros e possui cavaleiros com habilidades muito superiores ao conhecimento mágico humano. E isso é apenas uma fração do poder que vaza do selo que o mantém preso. Por isso, ele acha difícil acreditar que a força da humanidade seja suficiente para derrotá-lo. No dia seguinte, o grupo finalmente chega às ruínas. Ao investigar, encontram uma sala vazia com um trono. Satou se assusta ao ver um cadáver, mas Alabaster confirma que não se trata do corpo de um anão, e sim de algo diferente. Mas um agente mágico do qual não a ele deveria se preocupar, pois eles não trabalham sem poder mágico. Quando falam dos anões, eles assumem que ninguém sabe ao certo o que aconteceu com ele, sendo a prova de quão caótico foi o passado. De repente, um desses agentes mágicos se levanta e tenta atacar Satou. Ao olhar para ele bem, ele passa a perceber que tem um dos anéis negros, sendo um cavaleiro do abismo que não para de falar besteiras. De repente ele usa uma magia que separa Satou dos outros com uma parede de terra. Sendo isolado, o Cavaleiro das Trevas tenta convencer Satou a se render, mas ele resiste sem se virar. Segundos, a parede é destruída por Alabastro e Jimmy aproveita para beijar Satou e assim dar a ele poder, sendo o suficiente para derrotá-lo. O Anel Negro começa a brilhar, sussurrando que falta pouco tempo para o tempo do renascimento, o tempo da ressurreição do antigo rei. Depois disso, o anel desaparece, incluindo aqueles que Alabastro havia salvado. Daqueles que derrotaram, esses anéis reaparecem nos dedos do Rei do Abismo, que é sobre reviver. Por outro lado, os meninos começam a sentir um grande tremor, sendo emboscados por alguns monstros do abismo que surge do nada. Ao recuar para o exterior, verificam que há muito mais monstros ali sendo cercados. Satou pede a Safir para se transformar, mas ela não consegue usar tanto poder neste lugar sem nenhuma água, mantendo afastados os inimigos que se aproximam. O Baster usa um feitiço para cegar os monstros, assim conseguir escapar. Nesse momento, Alabaster fica perplexo com o que vê em seus olhos, vendo ao longe um imenso portal de onde sai um exército inteiro de monstros, se mostrando surpreso, avisando aos outros que o Rei do Abismo reviveu estando cercado e sem o quinto anel. Alabaster diz a todos que o Rei do Abismo não pode obter os 5 anéis em hipótese alguma, começando a usar um feitiço para abrir o portal para o mundo de Satou, pretendendo que ele e as meninas vão até lá para se salvarem. Marcy, ficando com Alabaster antes de partir, ele diz a ele para libertar as princesas do destino dos anéis e cuidar de Jimmy. Ela estende a mão em direção ao avô, não querendo se separar dele, mas no poucos segundos depois, todas elas são transportadas. Elas já estão no chão por um dia e as meninas estão. Satou entra na sala para ver como eles estão. Depois, eles vão a uma loja para comprar roupas normais, podendo assim se esconder um pouco em público e evitar chamar tanta atenção. Depois de terminarem isso, vão a um café, onde surge a pergunta sobre o que farão a partir de agora. Safir acha que será difícil voltar, assumindo que apenas Alabaster seria capaz de usar uma magia tão poderosa. As duas opções são esperar que alguém do outro mundo venha procurá-los ou encontrar uma maneira de voltar por conta própria. Granar comenta que a guilda dos mercadores decide para onde Ned vai, então ela não está preocupada com seu país. Nefriti sabe que, em Ronca, há seu irmão e a velha senhora, então também não está preocupada. Por outro lado, Safir sabe que eles não têm ideia de como voltar, mas ainda assim querem encontrar um jeito. Ele comenta que, se houvesse um ponto com grande concentração de magia, seria mais fácil retornar, propondo procurar lugares assim. Dito isso, o próximo destino deles é um banho, e é nesse momento que Granar aproveita para perguntar a Jimmy sobre seu relacionamento com Satou. Isso porque eles tinham dizendo que o relacionamento deles avançaria quando retornassem a este mundo. Embora Jimmy tente ignorar o assunto com dificuldade,
À noite Kaijimi vai até o quarto de Satou pedindo para ele não se preocupar com os outros que ficarão bem dormindo na casa ao lado, então ele conta a ela sobre a carta de seu avô que ele encontrou em casa, na qual ele deixou escrito que se ele está lendo esta carta é porque as coisas não terminaram bem, pedindo desculpas por não poder estar ao seu lado, pedindo para ele não se preocupar com nada e que ele também lhe deixou uma casa e dinheiro, tendo preparado tudo para que pudessem viver bem, esperando que ele se esquecesse de Arnulus e levasse uma vida normal. Kim, entendendo que seu avô já havia previsto que isso aconteceria, ficando triste com isso, no dia seguinte eles retornam às aulas, tendo desculpas fáceis para usar para seus colegas, e vários dias se passaram desde então. Nefritis começou a ir à biblioteca para aprender mais sobre este mundo. Granar fez amigos na vizinhança e Safir passa o dia pensativo. Em uma noite Satou vai até o ponto onde eles desapareceram quando foram trazidos a este mundo, e Jimmy se aproxima dele para trás porque ele já sabe que vem a este lugar. Interrompida quando Jimmy aparece, deixando claro que não quer que Satou siga esse caminho. Jimmy insiste que ele não precisa carregar esse fardo sozinho, que eles podem viver uma vida feliz ali, longe da guerra e da destruição. No entanto, Ember mantém sua posição, explicando que Satou tem um dever como rei do anel e que o destino do outro mundo depende dele. Satou, confuso, não consegue dar uma resposta definitiva. Ele se sente dividido entre sua responsabilidade e os sentimentos que desenvolveu por Jimmy e pelas outras garotas ao longo do tempo. Ele lembra das palavras do avô de Jimmy e se pergunta se a verdadeira felicidade delas realmente está naquele mundo, longe de toda a luta. Naquela noite, enquanto reflete sozinho, Granar se aproxima e percebe sua hesitação. Ela comenta que, apesar de parecer durona, entende o dilema dele. Para Granar, lutar pelo que acredita é essencial, mas ao mesmo tempo, ela reconhece que nem todos têm a mesma convicção. Satou agradece suas palavras, mas ainda não encontra uma decisão definitiva dentro de si. Na manhã seguinte, ele se reúne com Ember novamente. Ela reitera que o tempo está se esgotando e que, se ele não agir, o Rei do Abismo poderá recuperar sua força por completo. Ela pergunta mais uma vez se ele está pronto para selar o Pacto do Anel e recuperar seu poder. Antes que possa responder, Jimmy surge mais uma vez, desesperada para convencê-lo a ficar. O momento de decisão de Satou finalmente chega. Ele deve escolher entre seguir seu destino como Rei do Anel ou permanecer naquele mundo e buscar sua própria felicidade. Aproximar, percebe que a situação é ainda mais grave do que imaginavam. O local está repleto de vestígios de combate, com corpos de soldados e criaturas demoníacas espalhados pela região. Ember, observando a destruição ao seu redor, sente um peso sobre seus ombros, pois sabia que o destino de Arnoul dependia da decisão de Satou, mas agora se dá conta de que o futuro daquele mundo está em jogo. Satou, com a preocupação estampada no rosto, pergunta a Ember se eles conseguirão deter o Rei do Abismo, considerando o caos que se desenrola ao seu redor. Ember, com a expressão séria, assegura que ainda há esperança, mas a batalha será árdua. Ela lembra que o poder dos anéis não é absoluto, e que as forças do Rei do Abismo são imensuráveis. Enquanto isso, Granar, Nefritis e Safir se mantêm alertas, observando atentamente os arredores, prontos para enfrentar qualquer ameaça. A tensão no ar é palpável, e todos sabem que, ao cruzar aquele portal, suas vidas nunca mais seriam as mesmas. Satou, com os anéis agora em suas mãos e a determinação de proteger todos ao seu redor, sente o peso de sua responsabilidade. Ele sabe que a batalha final está por vir, e que será necessário unir todas as forças para enfrentar o inimigo mais temível que já encontraram. Com todos preparados, o grupo avança, prontos para enfrentar o Rei do Abismo e salvar Arnoul, sabendo que, independentemente do que aconteça, estão juntos nessa luta até o fim. A verdadeira batalha pela sobrevivência de Arnoul e por um futuro livre da escuridão começa agora. Ao se aproximarem nessa direção, podem vendo à distância um exército do Império de frente para o grande grupo de monstros do abismo. Os anéis informam a Satou outra coisa. Uma vez que ela se despediu de todos, Satou corre rapidamente para os inimigos, derrotando lentamente aqueles que cruzam seu caminho com a magia desencadeada. Se fundiram em um que contém os 5 elementos, e com isso, Satou libera seu poder máximo. Sem perder tempo, ele se lança contra o Rei do Abismo, causando uma explosão.
de poder que ofusca todo lugar quando a fumaça se dissipa. Satou está exausto no chão apenas para ver que o rei do abismo ainda está vivo apesar de metade de seu corpo estar desintegrado. Seu anel, ele fica até chocado depois de ver que, já que os anéis são supostos ser a manifestação da ordem do mundo, então o abismo deveria perecer e assim salvar o mundo. Satou se joga no chão não tendo forças para mover um único músculo, tendo usado muito poder. O rei do abismo diz a ele que ele não passa de um fantoche ignorante, fazendo evitar Satou para fazer sua magia negra invadir seu corpo, causando-lhe muita dor. Mas antes de continuar com isso, as meninas chegam para ajudá-lo. Ember e Granar, se colocando na frente para lutar contra o rei do abismo, cria dezenas de portais para invocar monstros do abismo em todos os lugares. Então os dois não têm escolha a não ser lutar enquanto defendem os outros. Em vez disso, as meninas são mostradas preocupadas com Satou, que falha em usar seu poder novamente. Caindo inconsciente segundos depois. Em uma mudança de cena, vemos que Satou está se casando com Jimmy, onde ela percebe que ela não está totalmente feliz. Então Satou está no telhado da escola, onde ele vê o anel escuro no chão. Emerge a energia do abismo que invade seu corpo, uma mão saindo do chão que começa a sufocá-lo. Finalmente, ele é visto como um jovem, pegando a mão de Jimmy para finalmente acordar, encontrando Alabaster e as garotas em uma criatura mágica voadora. Acontece que Alabaster o salvou no último momento, usando uma distração para despistar os monstros do abismo e assim conseguir fugir. Então, Alabaster explica que Marcia está bem e que tudo foi graças a Smarak e Ronca, que estavam observando Alabaster há um tempo, mas foi vendo-o em perigo que ajudaram a escapar, sendo possível perceber que ela está um pouco obcecada por ele. Ele também explica a Satou que os monstros recuaram e que o rei do abismo está gravemente ferido. Quanto à situação geral, as forças do Rei do Abismo lançaram sua invasão, e o exército do Império enfrentou-os na Grande Muralha das Montanhas. Alabaster ajudou como pôde, mas havia pouco que poderiam fazer, além de fugir. Safir se preocupa muito com Masa, mas Alabaster a tranquiliza, pois seu reino está bem, já que cada país tem sua própria frente de batalha. As forças do Abismo estavam divididas estrategicamente. Satou, ainda se recuperando da invasão do abismo, escuta atentamente. Ele sabe que as forças do Rei do Abismo não são fáceis de derrotar, e que essa luta está apenas começando. Com Marcia segura, o grupo está temporariamente aliviado, mas Satou entende que precisará de toda a sua força, união e o poder dos anéis para enfrentar o que está por vir. Jimmy, que estava ao lado de Satou durante o caos, o observa de perto. Ela sente um grande alívio agora que ele acordou, mas suas preocupações permanecem sobre os desafios que enfrentarão no futuro. Ela sabe que Satou está sobrecarregado com a responsabilidade dos anéis, mas também tem certeza de seu apoio incondicional a ele. Enquanto a criatura mágica os transporta por uma vasta paisagem, Satou contempla a jornada à frente. O Rei do Abismo pode estar ferido, mas está claro que a guerra está longe de terminar. Com Ember e as outras princesas ao seu lado, e a força dos anéis, Satou está determinado a cumprir seu destino e proteger o mundo da escuridão que ameaça consumi-lo. A batalha não é apenas sobre força, mas sobre os laços que compartilham, e Satou sabe que o poder dessas conexões será a chave para superar o abismo. Mas para quantos monstros eles matam, há mais e mais, não menos, então a situação está piorando lá. Eles chegam ao reino de Jimmy, onde as meninas reclamam de Alabastro sobre o que aconteceu desde que ele lhes disse que, com o poder dos 5 anéis, foi o suficiente para derrotar o Rei do Abismo. O Rei do Abismo, no entanto, eles não sabem quanto poder é necessário para fazer isso e, dada essa situação, Alabaster explica a eles que eles só podem fazer uma coisa e que é extrair mais poder dos anéis antes da próxima batalha, ou seja, o que se faz com que o homem que se sinta mais ou menos, que os que se dizem mais que os que se riam do anel. Para extrair todo o poder dos anéis, você precisa querer lutar com ele forças suficientes para cumprir esse desejo. Mas ainda assim o plano que eles terão que fazer a partir de agora é um treinamento especial para a princesa. Chegando à noite, Satou tem que entrar no quarto para ser recebido por suas 5 esposas já prontas para ele, o que o deixa bastante nervoso sem poder se lançar. Granar e Safir lutam como de costume enquanto ele sorri mais calmo ao ver Jimmy. No dia seguinte ele sai com ela para conversar sozinho, Jimmy ficando animado porque agora ela quer fazer a parte dela depois de todo o esforço que ele
Vem fazendo, ela vai deixar algumas flores em um monumento contando a ele que em sua família real ela tinha um pai, uma mãe e uma irmã mais nova. Sua irmã mais nova ficou neste mundo, então ela não a vê há 10 anos enquanto seus pais estão aqui neste túmulo a quem ela os deixa. Saber que ela voltou para casa morrendo quando ela era pequena, então ela mal se lembra de como eles eram, mas ambos arriscaram suas vidas para protegê-la. Então ela se apresenta a Satou como seu marido, a quem ela agradece por tornar possível que eles retornassem ao seu mundo naquele momento. As meninas e o velho se aproximam bem. Acontece que eles estavam ouvindo ela desde o começo. Baster fala com ela Jimmy sobre de sua formação, esclarecendo que não será ele quem a treinará porque ele chamou um professor mais adequado para ela. Após alguns segundos de espera, uma mulher desce do céu em direção a eles, se apresentando como Morion Rabrino Kanatika, a irmã mais nova de Jimmy, encerrando assim o anime. E é isso para o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Você pode encontrar mais resumos como esse aqui. Se você apoiar o vídeo, lembre-se de se inscrever e ativar o sininho para ficar ligado em todos os vídeos. Eu sou o Gen e nos vemos no próximo resumo.